Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast. Rosana Freitas com vocês e mais um Pod Farmas. E hoje, em especial, recebemos aqui a doutora Mitza Mourão, psicóloga. E por que não? Então, diante desse quadro que a gente já acompanhou aqui em vários momentos, do adoecimento da população e falar em saúde mental, encontramos a pessoa exata para isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho com a doutora sobre todas essas questões que envolvem, seja nos estabelecimentos, a pressão que você recebe nas vendas, no dia a dia, a você, profissional de saúde, de uma maneira de um todo, que cuida, nós precisamos também ser cuidados. Então, hoje, nós vamos conversar com essa profissional que vai trazer essas novidades para a gente, vai falar um pouquinho desse adoecimento e do que podemos fazer no nosso dia a dia para poder diminuir um pouco dessa pressão que é tão injusta às vezes com esses profissionais da saúde. Seja bem-vinda, doutora. Gente, adorei falando Mitza Mourão, mas tem um outro nomezinho, é Mitza? Mitza Caroline Mourão. Olha aí, Mitza, amei assim. E já vamos iniciar dando boas-vindas da doutora Mitza Mourão ao nosso podcast, esse podcast de farmacêutico, mas que aborda a todos os profissionais e a gente adora receber assim, daquela acolhida nossos profissionais da saúde. Obrigada por aceitar o convite, primeiro de tudo. Obrigada, doutora. Que delícia, Rosana, obrigada. Eu te agradeço, né, pelo convite. A gente que agradece. Muito obrigada mesmo. Falar sobre saúde mental é algo tão importante, né, tão em alta que não tem como a gente não cuidar da saúde mental. É necessário a gente olhar para isso, né, com todo carinho, com toda a importância que saúde mental deve na nossa vida, né? Exige na nossa vida. Mas assim, antes da gente entender esse pouquinho da saúde mental, vamos saber um pouquinho da Mitza Mourão. Quem é a Mitza Mourão para todos nós sabermos quem é essa mulher linda? Olha, que responsabilidade, viu? Olha, a psicóloga fica também nervosa, viu, gente? Gente, vou fazer terapia aqui, hein? Gravando. Bem, eu me chamo Mitza Mourão, né? Eu sou psicóloga, atuo na clínica há 5 anos. Eu tenho uma clínica ali no Bosque, né? Sou empreendedora também. A clínica, sim, que fica localizada ali na Rua Alvorada, número 503, viu? Bom, eu atuo, né, na área de psicologia clínica e no meu consultório, né, eu recebo cada vez mais, né, pacientes em sofrimento emocional, né? A gente recebe muitos pacientes com transtornos de ansiedade, né, depressão, dificuldade mesmo em relacionamento e todo um sofrimento emocional, né, de uma sobrecarga até que temos vivido hoje. E como isso, né, tem nos adoecido. Em algum momento a gente acreditou que era possível dar conta de tudo, né? E esse dar... Acumulamos, né? É isso. É o acúmulo. Isso. Sempre quis trabalhar nessa área? Olha, que interessante. Agora vamos colocar ela na terapia. A minha primeira formação é contabilidade. Olha isso! Aos Totalmente. contadores, nosso grande abraço. Né, totalmente Que sofre uma pressão também imensa, Sim, né? sim, é verdade. Então eu trabalhei, né, como contadora por muitos anos, mas assim, entrei na contabilidade quando tinha ali 17, 18 anos, né, e me identifiquei também com a profissão. Foi bom enquanto? Foi bom enquanto durou, né? E aí eu tinha sempre, né, sempre tive, assim, muito apreço pela psicologia, né, sempre me identifiquei muito, e aí resolvi, né, aos 35 anos, voltar ao banco de novo, né, da faculdade e fazer a faculdade de psicologia, e agora estou aqui, né, nesse novo desafio, já há 5 anos. Se identificou, imaginou que trabalhar como psicóloga clínica mesmo, a psicologia clínica, ou imaginava outra? Não, desde que eu entrei, né, na faculdade eu tinha muito isso. Sempre de querer o consultório. Isso. E hoje, né, assim, há 5 anos atuando, né, cada vez mais oferecendo uma escuta, né, que a clínica é isso, oferecer essa escuta para o meu cliente, né, para que ele possa organizar o que ele está sentindo, até nomear o que ele está sentindo, para que ele possa ir com mais saúde para a própria vida, né, tem situações desafiadoras. Então,
a psicologia clínica, ela me permite isso, né? Esse cuidado, né? Essa escuta qualificada com o meu paciente, e eu sou apaixonada no que eu faço. Não, a gente percebe. Já quando ela fala da profissão, ela já coloca aí amor. E isso é importantíssimo, porque a gente só faz bem feito quando ama mesmo. No teu dia a dia, agora vamos voltar assim, já da tua trajetória, iniciou a tua rotina. Essa Uhum. sobrecarga emocional é o que hoje pesa mais? Porque a gente vê no dia a dia dos nossos profissionais, aqui mesmo, sentou nessa mesa, vários colegas que já relataram a depressão, né? E outras mais no seu dia a dia, sobrecarregados pelo trabalho, pela vida, por tudo que envolve. É esse o cenário? É esse o cenário, Rossana. Cada vez mais, né? Até pelo formato que estamos vivendo, né, enquanto sociedade, dessa correria, né, a mulher, por exemplo, ela é mãe, ela é esposa, né, ela é profissional, então, assim, são multitarefas, né, que vamos acumulando, né, esse pai também, né, está no mercado de trabalho, enfim, são Pressão multitarefas, da conta. isso, né? E essa coisa que a gente foi construindo mesmo, né? Em algum momento eu acredito que a gente se confundiu ali achando, né, Que podia dar conta. que essa aceleração fosse normal, né? E a gente sabe que a gente tem vivido num mundo acelerado, né? A É. tecnologia até tem nos trazido isso, né? Até nos imposto isso, né? De É. alguma forma, né? Você está aqui trabalhando, você responde o WhatsApp, daqui a pouco você já está Você fala fazendo com 10 pessoas ao mesmo tempo, né? isso, né? E não tem como, né, a gente dar conta disso. É preciso entender que não só emocionalmente eu vou adoecendo, né? Esse cérebro ele não está preparado para viver nesse ritmo de vida. Né? Então, se eu estou num ritmo de vida, né, extremamente acelerado, estressante, né, a o próprio nível de estresse altera a fisiologia do meu cérebro, né? Eu vou gerar aí hormônios como cortisol, né? E Sim. isso vai me adoecendo. Então, o cérebro ele não está preparado até para essa sobrecarga. Então, não é só um adoecimento emocional, né? Há uma alteração fisiológica mesmo. E não tem como a gente dar conta de tudo isso. E sozinhos, né, E principalmente, sozinhos, né, e né? sozinhos. Hoje a gente fala tanto assim, nos profissionais, nós estamos aqui falando desses profissionais que recebem essa sobrecarga, seja né, no balcão, no dia a dia, na profissão, mas também a gente fala também de crianças, né, crianças hoje que estão adoecidas já tão cedo. Isso também, né? A gente vê esse Isso você acha cenário. que nós, eu falo nós estamos nesse dia, nós estamos transferindo isso para nossos filhos? Também, né, também a gente vê que, olha, a criança, a gente na clínica a gente costuma muito dizer isso, né, os pais vão ficar meio assim, mas a criança é o sintoma ali dessa família, né. Então, olha, É o que acontece. se essa família tá nesse ritmo, né, acelerado, e a gente sabe, né, que a criança ela precisa, né, a criança ela tá em desenvolvimento, então ela precisa de um suporte emocional, de um cuidado, né, de uma atenção. Então, olha, se eu estou envolvido em tantas multitarefas, essa criança vai ficando de lado. E essa criança ficando de lado, o que que acontece? Ela hoje tem ficado horas no celular, no tablet, né, em jogos, a gente tem visto assim, E né, muito dinâmico as informações. isso é. Inclusive agora mesmo, né, saiu o novo ECA digital, que é justamente, né, as plataformas para proteger essas crianças, né, que elas também vão precisar ter uma legislação que responsabilize elas pelo conteúdo que essas crianças estão vendo, né? Que a gente sabe assim que são conteúdos inapropriados, né? Conteúdos extremamente viciantes para as crianças, né? E isso vai alterando a própria neuroquímica do cérebro, né? Porque aquela criança ela está sempre hiperestimulada,
né? Como ela está Sim, tendo aquele estímulo atrapalha o dia a dia, inclusive do aprendizado, vamos dizer Isso assim. é, né? A criança ela precisa, ela tá em desenvolvimento, né? A criança ela tá em desenvolvimento, o cérebro dela tá em desenvolvimento. Então é necessário que ela faça atividades, né, manuais, né? E hoje a gente sabe que acaba que as crianças ficam muito mais tempo no tablet, né? O ano passado mesmo entrou em vigor a legislação para que essas crianças não pudessem mais levar celular para a escola. Quer dizer, você vê que está tendo um movimento até, né, de Inverso daquilo que estavam, né, isso, montando lá há alguns tempo atrás. é um movimento até de políticas públicas, porque não tem mais como a É gente porque, fugir disso, assim, isso né? é danoso. É, Aí a gente tira, assim, aí vê, assim, como nossas crianças estão e a gente vai, coloca lá no balcão nosso dia a dia. A nossa profissão, doutora, ela nos coloca, às vezes, em alguns momentos, assim, de umas missões meio, eu falo que missão impossível, aquelas que colocam a gente em guerra constante. Nós temos profissionais que atuam, falamos em farmácia comunitária, que é o do balcão, como uhum, farmácias hospitalares e os demais, e que têm uma pressão de poder cumprir rotina, né? E no balcão um pouquinho mais, porque eles têm missão de cumprir produtividade, que é a produtividade em todos, né? De bater meta. E esses colegas estão adoecendo. uhum, E aí a gente vai ampliar mais um pouquinho. Isso eu estou dando o exemplo do profissional farmacêutico, que é o profissional que é o dia a dia que nós conhecemos. Mas nós sabemos que a enfermagem, os médicos, os psicólogos, demais, sofrem também com esse acúmulo. Eu coloco assim, nós farmacêuticos recebemos isso por um cumprimento, às vezes, de meta financeira e não é só do cuidado. isso. Como é que você vê isso? Existe alguma forma que a gente tem de poder dizer assim, vamos mudar o foco? Podemos fazer algo? Que a senhora poderia nos orientar sobre toda essa doença, essa questão de nos cuidarmos? Olha, bem bacana, né? Isso que você colocou de uma maneira geral a saúde mental, né, do trabalhador, né? Você traz aí do farmacêutico que de fato, né, recebe ali Recebe uma. recebe metas, né, e uma pressão, né. E viver sobre essa pressão, é claro que é natural que o mercado de trabalho até exige isso, né, ali, de cumprir metas, né, não é que, a gente precisa, não dá mais para não se trabalhar dessa forma, mas a gente precisa olhar, né, de uma forma geral, eh, como que a gente pode ir construindo, né, de alguma forma, políticas mesmo, né, públicas e, de fato, uma consciência de que esse cérebro ele não dá para viver sob um extremo, né, sobre esse estresse. Então, isso hoje, tem causado, de uma forma geral, além de um adoecimento coletivo, prejuízos mesmo, né, porque a gente sabe que Sim, quantos vão ser pro afastados. quantos profissionais, né, estão saindo, né, se afastando, né, do trabalho por adoecimento, né, tanto na empresa privada quanto na empresa Da pública, pública. no serviço público, né, a gente Sim. está tendo um afastamento de funcionários muito grande, né, por esse adoecimento. Então olhar para isso, né, é necessário que, olha, tem alguma coisa que está dando muito errado, né, Tem. tem alguma coisa que está Quando a questão mercadológica, vamos dizer assim, uhum, se sobrepõe ao ser humano. isso. É esse o contraste que É, nós estamos. E aí, assim, entre essas políticas públicas, a gente tem algumas normas aí que. né, agora, por exemplo, a NR1, né, que é uma norma técnica já existente, né, da segurança do trabalho e da saúde, agora também é uma nova exigência, né, dos cuidados dos riscos psicossociais, né, que é justamente ações É um voltadas olhar do governo em relação à saúde é, mental e dos profissionais. isso, né? Então, as empresas, né, ainda
está aí tramitando, mas é provável que se o governo não revogar, em maio, as empresas vão precisar, né, adotar medidas de segurança para minimizar esse adoecimento, né, mental, assim. Então, vai precisar, né, cada vez mais as empresas vão precisar, Se né, reorganizar em cima do. isso, criar programas, né, programas para que possa equilibrar, né, essa necessidade, né, de mercado com uma saúde, né, emocional. Afinal, somos humanos, não somos máquinas, né? Precisamos dessa atenção, E né? precisamos desse cuidado, né? Outras maneiras, porque acreditamos que nem todas as empresas terão maneiras de ter essa NR bem estabelecida. Olha, se entrar em vigor, de fato, né, a empresa vai precisar criar estratégia, mas a gente precisa, né, olhar para a saúde como um todo, né? Então, assim, eu enquanto indivíduo, eu posso, né, criar estratégias dentro, né, da minha rotina. Por exemplo, no ambiente terapêutico, a gente também ensina, né, para o paciente, olha, meu cliente ele chega lá, ele tem uma vida acelerada, né? Ele é servidor público, ele trabalha muito, né? Ele faz mestrado, enfim, ele tem toda uma rotina envolvida e que de fato não vai dar para ele desacelerar, porque ele está, por exemplo, num momento ali, né, da É um vida momento da vida é que ele precisa aproveitar. de um deslanche, né, profissional, a gente não está falando disso, né, que agora eu não vou mais poder trabalhar. Não é isso, mas a gente até traz isso. O que que dentro da sua rotina dá para ser criado para equilibrar isso? Né? Porque talvez, e é de fato isso, a gente olhar o que que dá para a gente equilibrar dentro desse contexto maluco que a gente tem vivido, né? Dessa correria, né? De deixa o menino na escola e pega menino, e entra no trabalho e responde o WhatsApp, e essa confusão toda. O que que pequenos momentos, né, do meu dia, o que que dá para eu equilibrar? Porque saúde é sobre isso, Sobre isso. né? É o que que eu posso equilibrar dentro da minha rotina. E aí a gente, né, orienta. Eu posso tirar um dia da semana, né? Às vezes a gente são pequenas coisas. Às vezes eu até oriento o meu paciente. Olha, ele acorda às 6 horas da manhã todos os dias. Mas será que realmente tem necessidade de acordar às 6 horas? Não dá para acordar 6h40, parece uma medidinha simples, né? Mas faz muita diferença na rotina. A gente traz, né? Escuta uma música. Isso, né? Olha, quanto tempo que você não para tomar um sorvete, para saborear, para ter uma conversa com um amigo, né? Então, coisas básicas, porque a gente precisa olhar para esse contexto geral de sociedade. Olha, nós somos seres humanos e seres humanos não foram feitos para viver de forma isoladas, né? A gente não foi feito para viver no automático. A gente necessita, né? A gente precisa de toque, né? A gente precisa de trocas, né? De parar para escutar o outro. Então, a gente orienta, né? Esse tipo de coisa mesmo no consultório, sabe? Pequenas, mas que podem trazer um grande benefício. Exato, né? Um momento de qualidade com o teu filho, né? Então, assim, pequenas coisas que a gente pode inserir na nossa rotina, que a gente tem um ganho de saúde. E olha, eu não sou uma mente separada de um corpo, eu sou um ser integral. E olha, se eu não cuido, né, de mim como um todo, não vai ter como eu estar funcionando bem, Porque uma né? hora vai falhar. E o conflito no dia a dia com os colegas de trabalho? A gente também fala muito nisso, né? Uma coisa é essa necessidade de você ter de interagir, de estar no dia a dia. Mas nós sabemos que existe um conflito muito grande até no meio, na rotina do trabalho ali, na convivência. Imagine que nós temos, às vezes, em casa. Imagine no dia a dia que você, às vezes, está mais no trabalho do que em casa. Lidar com isso, diminuir, desacelerar. O que você me fala para indicar isso? Olha, isso a gente está falando aí de uma habilidade, né? Na verdade,
É bem assim. De uma habilidade emocional de conviver em sociedade, né? Olha, porque o dia a dia, às vezes, é difícil você conviver. A convivência com alguns é bem complicado. Mas aí, olha, e aí a gente precisa ir até mesmo para o consultório para entender por que que eu estou tendo tanta Tanta dificuldade, dificuldade no né? dia a dia. E lidar ali com o diferente. Porque, veja, viver em sociedade é isso. Em nenhum momento o outro vai estar ali para me agradar, né? Mas a Verdade. gente vê, às vezes, um exagero desproporcional até, né? As pessoas entram em conflitos, né? Sim. Isso é uma dificuldade da própria pessoa em lidar com questões São mais individuais emocionais, né? do que realmente. Mas o externo atrapalha um pouquinho nisso. Sim, O dia a sim. dia acaba. Às vezes, uma pessoa que você fala assim, tem um problema, não é tanto problema com a pessoa, mas com o ambiente que você está. Sim, sim, com certeza, né? Nós somos fruto também, né, do nosso ambiente. Desse. Toda hora, né? Eu afeto o meu ambiente e o ambiente me afeta, né? Não tem como É uma troca. não existir essa troca, né? Porque a Então, gente tem tanta essa necessidade de estar ali convivendo, e essa convivência, às vezes, tá te adoecendo. isso. Existem as pessoas tóxicas também, não? Ah, sim, como existem, né? E lidar com isso são E habilidades. isso, né? E aí, olha, essas pessoas, nem sempre essas pessoas vão para terapia, né? Mas aí eu posso ir para terapia e posso descobrir em mim o que tá continua me deixando, né, E em aí, convívio com não, aquela agora você pessoa falou tóxica. ótimo, que eu já gostei. Vamos pensar assim, vamos tirar essa, que todo mundo acha, não preciso de psicóloga. Uhum, Não, eu sei me dar muito bem com essas minhas diferenças e não uhum. preciso. Isso. O que que a gente pode dizer para essa turma que tem aquela na cabeça? Eu sou da saúde, para que que eu vou atrás de um psicólogo? Aí são duas coisas bem Vamos interessantes, lá né? para a gente falar para eles por que que nós precisamos cuidar da saúde mental. Uhum. Olha que engraçado que você trouxe, bem interessante esse ponto. O profissional de saúde, ele tem uma Tem, certa dificuldade de procurar, né? É meio que tipo assim, tem. olha, serve para o outro, né? É. Mas para mim, Confesso que eu mesmo tinha umas coisas assim, gente, mesmo que eu tô precisando de um psicólogo, aí todo mundo assim, né? Ou então aquela história assim, "Ei, só tá procurando psicólogo quem tá doido." Não era assim que tinha bem esse isso. pensamento. Como é que a gente, esse outro olhar hoje? É um cuidado como outros também. Sim, com certeza, né? E aí ainda existe muita resistência, né, por Existe. parte, da população, de uma forma geral, a gente sabe que tem crescido muito esse olhar, né, para a saúde mental e até mesmo quebrando esses paradigmas, né? Assim, passos lentos, mas ainda quebrando esses paradigmas e as pessoas agora, se abrindo mais, né, a buscar uma ajuda de um profissional. Mas voltando assim especificamente, né, para a área, da saúde, de fato, né, assim, a gente sabe, por exemplo, né, que médicos, enfermeiros, né, é um trabalho, né, bem estressante, né, eles trabalham ali com vida, muitas vezes esses profissionais estão com uma sobrecarga, né, de trabalho, né, de horas de trabalho, né, plantões atrás de plantões, né, Sim. e eles têm muita dificuldade, né? Não, eu cuido, né? Porque é muito assim, eu cuido, mas se colocar nesse lugar de cuidado é muito difícil, né? Você vê, às vezes as pessoas chegam, né, na clínica, né? Aí fala assim, nossa, mas eu cuido de todo mundo, né? Cuido da família, cuido do meu marido, do meu trabalho, cuido de todo mundo, né? Tô lá sempre cuidando de todo Não mundo. tem ninguém para Aí cuidar de Aí mim. eu olho e você, quem cuida de você? A pessoa entra ali em choque, né? Porque de Sim, fato eu tô verdade. vivendo tanto ali para É cuidar automático. do outro, e aí eu esqueço de cuidar da pessoa principal, né? Que sou eu. E olha, não tem como eu cuidar do outro se eu não me cuido, né? Então, assim, Aí ela se torna tóxica? aí sim, viu? Não é um pouco isso? Olha, Vamos olhar os cuidadores. os cuidadores de plantões, né? Porque fica até naquele lugar de, olha, eu me dou tanto para o outro e o outro não cuida de mim. Mas esse papel de cuidar de si
é seu, né? É de nós adultos, eu que preciso cuidar de mim. É que às vezes as pessoas esperam isso esperam dos outros e não de si. Isso, né? E há também assim uma certa confusão. As pessoas vão, até pelo que a gente recebe, né, ali de conceitos de que eu não posso ser egoísta, né? As pessoas vão confundindo até como se o autocuidado, né, como se eu cuidasse de mim, como se eu me priorizasse, como se fosse como se eu fosse uma pessoa egoísta, né? É. Olha que interessante, a pessoa é tão generosa com o outro, mas ela não consegue usar dessa generosidade com você, né? E tudo isso a gente vai trabalhando, né, na clínica, mostrando, mas olha, como é que você cuida tanto do outro e o E tempo você? que você se dedica para você, né? Então, assim, é preciso a gente olhar para isso. E essa dificuldade, né, ainda, né, que a gente sabe que as pessoas têm na hora de buscar ajuda. Não, eu não preciso de psicólogo, eu vou lá para o psicólogo dizer o que eu tenho que fazer, né? Olha, Vou falar de mim? vou falar de mim, Olha, eu vou dizer uma coisa, o psicólogo não vai dizer para você o que você tem que fazer, né? A gente está lá para te ajudar a você encontrar as formas que você quer fazer para que você possa viver melhor com a tua vida, com os teus desafios. É uma orientação. Sim, 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 né? Então, assim, a gente eh, 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 tem essa dificuldade na hora de buscar ajuda, né? Eu sempre coloco isso para o meu cliente, né? Para o meu paciente. Olha, que interessante, você nesse lugar sempre de estar cuidando do outro, mas na hora de pedir cuidado, você tem dificuldade, né? Na hora de, olha, às vezes é simplesmente eu pedi para o meu marido, por exemplo, buscar o filho na escola, mas eu vou me adaptando tanto, não, que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que dar conta de tudo. E não É compartilha, isso. e E aí esse sobrecarrega. e esse dar conta de tudo, ele tem nos custado muito caro de uma forma geral, sabe? Esse dar conta de tudo tem nos custado muito caro, né? Assim, as pessoas chegam muito hoje, cada vez mais na clínica, eles chegam até com uma fala assim, eu tô com ansiedade, né? E a gente vai trabalhando, vai construindo com esse paciente, eu vou descobrindo até que, olha, ele está sobrecarregado, né? A gente já começa até a nomear essa ansiedade que ele nem está conseguindo nomear o que está sentindo, né? Uma tristeza, né? A frustração em si de achar que deveria estar dando conta de tudo, né? Então a gente vai desconstruindo, na terapia a gente faz muito isso, a gente vai desconstruindo para poder construir de uma forma mais saudável. Isso, ele tem que se despir de É, todas as informações e dificuldades que ele possa ter. Doutora, tem assim, paciente no início e o paciente ao longo de uma terapia. O isso. paciente no início é um paciente mais resistente, é um paciente que dificulta as informações. Como é que vocês lidam com essa questão de deixar o paciente mais tranquilo em poder abordar suas dificuldades maiores? Sim, sim. Bacana você dizer isso, né? Trazer esse ponto, porque de fato até um receio com que as pessoas têm na hora de buscar a ajuda de um profissional, né? Mas o que que eu vou falar, né? Que eu vou É, chegar lá, como acho que todo mundo fala isso, mas o que que eu vou falar no psicólogo? é bem isso. Mas olha, o processo de terapia, ele é um processo que ele respeita o tempo do paciente, né? Então, o fato de você chegar na terapia, não tem um protocolo onde você vai chegar e você é o paciente modelo, você vai chegar e já pronto. Não, não é isso. E convenhamos, fazer terapia é difícil mesmo, né? É É. você chegar para o outro, falar uma pessoa estranha, né? Uma pessoa estranha com que você está vendo a primeira vez, falar de si, falar de dores, né? De questões ali que você
há tanto tempo deixou ali do lado, né, que você não tem coragem ali até de encarar no espelho, tantas outras, né, situações que é difícil a gente olhar para elas mesmo. Então, por isso que é necessário, de fato, um tempo, né, um tempo dessa construção. E a terapia é esse lugar, né, esse espaço de escuta, de acolhimento, onde o paciente possa chegar no lugar seguro, seguro para que ele possa, no tempo dele, né, na forma dele, não existe uma forma correta, no tempo dele e construindo o que ele precisa, né, desconstruindo para construir melhor, de uma forma mais saudável, né, para que ele possa viver uma vida mais fluida, né, mais leve. E a gente foi muito até doutrinado, de uma certa forma, Verdade, a bem isso. não olhar para as nossas emoções, né? É interessante, é como se a gente não pudesse sentir as nossas emoções, é como se eu não pudesse sentir tristeza, né? Eu não posso sentir tristeza, eu preciso ser forte, né? Engole o choro. Engole o choro, né. Então, assim, você vê que a gente vai construindo, né, e isso, ao longo do tempo, você até quando é jovem, ali, até aguenta certo ponto, mas ao longo do tempo isso vai nos adoecendo, né, e vai nos desconectando de nós mesmos, né. Às vezes você pergunta do paciente ali: "O que que você está sentindo?", para ele paralisa, ele não consegue nem dizer o que ele está sentindo. E sentindo a própria sensação do corpo, sabe? Sentir a própria sensação do corpo, ele não consegue nomear o que ele está sentindo. Ele está tão no automático, tão desconectado de si mesmo, né? Que aí às vezes, ó, aí eu fico naquela. Ou No, assim, só estou cansado, é, né. Eu escuto muitos colegas falar: "Só estou cansado", isso não é depressão, isso não é ansiedade, só estou cansado. Isso. E às vezes é só cansaço mesmo, mas é preciso olhar para esse cansaço, né, porque se eu não olho, aí ele vira, né, ele vira um transtorno de ansiedade, ele vira um transtorno de depressão, né, então assim, é preciso olhar. O corpo ele vai sinalizando, né, ele vai sinalizando pra gente que, né, tem algo errado, né. A privação de sono, né, que a gente tem vivido, hoje em Uhum. dia, né, então, assim, nessa coisa do tudo rápido, 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 Só vou não, ter tempo à noite. né, e aí a noite chega e tá mexendo no celular, tem uma qualidade de sono ruim, isso afeta olha, o nosso cérebro ele precisa desse descanso, né, ele precisa desse descanso para que ele volte um funcionamento, né, saudável ali. Então, se eu tenho privação de sono, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou acordar no outro dia já, né, irritado, né, cansado. Então, você percebe quanto que isso, né, ao longo, né, da vida da gente, a gente vai adoecendo. Que desgaste. É um desgaste, uma sobrecarga, né, a gente chama isso aí de uma sobrecarga emocional, né, que é invisível, mas que pesa, né, que você vai acumulando, acumulando e aí uma hora o corpo chega, né, uma hora o teu corpo diz: "Olha, aqui já não está mais aguentando, já não está mais Olha, dando conta". olha, vamos parar. Nós falamos, né, muito agora na saúde mental, nesse cuidado e no autocuidado, mas a gente tem um desvio aí que a gente fala muito, que do cuidado, de falar em automedicação. Uhum. O tempo hoje o tempo é muito raro para as pessoas, está todo mundo sempre muito acumulado, né. Você tem o dia parece que é 15 horas, 18 horas, né, não é mais as 8 horas de trabalho. E aí, você vê muitas pessoas usando os medicamentos de uma forma bem equivocadas da sua maneira, para estar dando esse alívio. E aí, o que é essa automedicação na saúde mental? Como vocês profissionais da saúde mental em específico olham essa questão da automedicação? Isso atrapalha no tratamento? Olha, isso é um perigo, né. É.
É um perigo. Além de tudo, porque nós que somos os profissionais do uso racional, confesso que isso é um problema para todos nós, até no nosso cuidado no balcão com a população. E assim, para o profissional de saúde, também existe a automedicação. E aí, com isso, na terapia em si, atrapalha? Olha, a medicação em si, ela não atrapalha o processo de terapia, né. Agora assim, o psicólogo, ele não passa a medicação. Sim. Quem é o profissional que passa a medicação, né, que trata o paciente com, medicamentos, é o psiquiatra, né. Mas o psicólogo, ele, está lá, né, para orientar esse paciente e caso haja, por exemplo, a maior parte das pessoas iniciam o processo de terapia e aí a gente avalia, né, o paciente está num nível de ansiedade muito alto, né, está com essa oscilação de humor, né, muito grande, então Eu isso é falo muito da auto porque às vezes ele já está num tratamento com medicamentos e às vezes isso evita a sua avaliação. sim, Eu também. estou tomando ali um medicamento, um ansiolítico, e eu estou Uhum. procurando minha terapia, a minha ansiedade está Sim, tranquila, de fato, até tirar. ele mascara ali o sintoma, né, de Sim. fato, isso, exato, esse contexto, né, Uhum. de chegar no consultório Já fazendo uso. já E fazendo uso alguns da até que medicação. fazem o uso assim. Minha vizinha toma, eu estou tomando, ou a médica passou para minha mãe, eu achei bacana e estou tomando. Então ele já chega com esse vício, com É, esse problema. é. E olha, e cada vez mais, e o recorrente, né, eu vi lá no Google que funciona, né, eu vi lá no TikTok, e as pessoas estão fazendo uso de medicação, né, de Preciso forma dormir, vou tomar um é, remedinho hoje. isso, né, isso, bem isso que Uhum, você trouxe. isso Olha mesmo. só, eu preciso dormir, né? E ao invés de até mudar hábitos, né, na própria rotina, ou buscar a ajuda de um profissional, porque de fato, em algum momento, pode ser que esse paciente ele necessite de fato de uma medicação que ele já tomou ali, né, diversas medidas e ele não está conseguindo, por exemplo, regular o sono, né? Então ele vai precisar fazer uso da medicação, mas desde que acompanhada, né, De pelo profissionais habilitados pelo para isso. médico, né, a medicação psiquiátrica é uma medicação que vai trazer, né, inúmeros benefícios Sim, para paciente, mas desde que ela seja feita com responsabilidade. Agora, quando eu me automedico, né, só para camuflar o sintoma, é como se eu viesse ali como um bombeiro, né, ali eu vou, tomo a medicação só para apagar aquele só incêndio, aquele né. momento. Estou numa ansiedade, estou muito ansiosa, vou lá, tomo uma medicação, melhorei do sintoma, vou lá e retiro a medicação, né. E não é raro, pelo contrário, cada vez mais pessoas estão fazendo, infelizmente, né, Sim. fazendo uso de uma forma Melhorei, tá bom. isso, né, Uhum. toma lá o antidepressivo, né, toma lá 30 dias, e aí, melhorei do sintoma, e aí retira a medicação, né. Então, assim, não é raro isso acontecer, e isso de fato é muito perigoso e também traz essa coisa, né, de que eu mascaro o sintoma. Porque olha, se eu tenho uma ansiedade, né, que está falando muito forte ali para mim, eu preciso verificar o que que é essa ansiedade, né, tá querendo me dizer, o que que tá acontecendo, né, na minha vida, ao ponto porque a ansiedade é uma emoção natural que todos nós sentimos, né, ela é Sim. saudável. Agora quando ela se torna patológica, né, ao E ela ponto começa a atrapalhar o isso, né, ao ponto de me atrapalhar na minha rotina, né, ao ponto de me deixar mesmo incapacitada em algumas situações, né. Vou fazer uma prova, não consigo fazer, né, não vou para a prova porque fiquei tão ansioso que preferi não ir. Então é importante, claro, nessas situações a gente fazer uso da medicação, mas a gente precisa, né, em terapia descobrir o que tem causado, né, essa ansiedade, né, então é meio que assim, é como uma febre, né, então eu vou lá, eu tomo o remédio para a febre, mas eu não sei ainda o que está me causando a febre, né, então é mais então passou, tá tudo bem, né. isso, né, então a terapia é esse lugar para a gente,
descobrir o que está fazendo com que eu me sinta muito mais ansioso, né? O que está fazendo com que eu esteja com esse cansaço crônico, né? Com esse estresse, né? Com essa insônia, com uma depressão. Então, na terapia que a gente vai trabalhar Identificar, né? isso, identificar e trabalhar para que eu possa minimizar, né, até chegar ao ponto de eu ficar bem com esses sintomas. E a medicação, o tratamento, né, tanto medicamentoso como a psicoterapia, elas são complementares, né? Não necessariamente todo mundo que vai estar em terapia vai precisar fazer o uso da medicação, mas em muitos casos eles são fundamentais que eles caminhem juntos, né? São complementares. E esses caminhos do dia a dia, assim, vamos falando até para os nossos profissionais farmacêuticos que estão aí também nos escutando. Qual o primeiro passo para o cuidado da saúde mental? Os caminhos para cuidar da saúde mental, olha, é muito isso, né, que eu trouxe. O que Sim. que dá dentro da minha rotina, né, para eu desacelerar? Como que eu posso ter uma qualidade de presença, né, com a minha família? Como que eu posso, né, dividir, né, a minha rotina de trabalho com a minha rotina, né, pessoal, né, sair do trabalho, né, me desconectar ali do trabalho e agora estou aqui na Diminuir essa sobrecarga, como? isso, né? Como? Isso, você vê que de fato a gente tem vivido, né, de uma forma muito acelerada, mas aí a gente, claro, por isso que não dá para só ler livro de autoajuda e Não. que vai resolver, né, mas existe, a tua própria forma, e aí por isso que o trabalho de terapia, né, ele nos ajuda exatamente a isso, né, como que dentro da minha vida, da minha realidade, Individualizado, né, de é, cada um para isso, poder. como que eu posso construir uma forma para eu equilibrar, né? Como é que eu posso, viver melhor. Nós estamos conversando até nos bastidores, hein, gente? Nós estamos falando do adoecimento coletivo. Você falou até com muita propriedade aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Esse adoecimento coletivo, isso lógico que inclui nós da área da saúde, de uma forma Uhum. geral. É essa nossa vivência, essa nossa sobrecarga? O que está acontecendo? Qual é o teu olhar nisso, desse adoecimento geral? As pessoas estão, desde criança, a gente falou de crianças aqui, falamos Uhum. nós, mulheres que estamos sobrecarregadas. É esse o adoecimento coletivo que nós estamos vivendo? Olha, Rossana, eu, assim, não tenho uma resposta simples para isso, né? Mas eu acredito muito, sabe, assim, numa construção mesmo desse formato, enquanto sociedade, né? Na perda de qualidade que a gente está tendo, né? Verdade. Com o contato com o outro, né? Até por um contexto também histórico, né? Assim, o quanto que as famílias diminuíram, né? Antes as famílias, a gente vivia muito mais em comunidade, É. né? Hoje a gente vive de uma certa forma muito Mudança cultural também isso, né, diz, né? você vê, né, assim, a gente vive hoje, em condomínios, né, condomínios fechados, né, apartamento, as famílias que eram numerosas hoje, né, uma família, É um, um dois. casal tem um filho, né, olha, meu caso eu não tenho nem um filho, você vê que olha uma alteração, né, assim, um contexto histórico mesmo enquanto sociedade que a gente tem mudado. E esse formato, né, e com a tecnologia também, né, que isso nos traz muito, a gente fica muito conectado, né, é clichê, mas é isso, a gente fica muito, né, conectado É mais fácil você conversar com um colega pelo WhatsApp do que pessoalmente no e mundo. marcar um café. Cadê meu amigo? Exato, é verdade. Então, assim, a gente vive conectado, né, no mundo virtual, né, mas no mundo real nós estamos nos desconectando, né? No mundo real a gente tem vivido muito nesse formato A automático. solitude individual, né? Isso, Como fala, né? aquela solitude assim. Eu estou com todo mundo, tenho não sei quantos que me seguem, mas estou só. É, né? E
você vê assim, a própria, as crianças estão sofrendo com isso, né? Elas têm dificuldade, né, de socializar, de quando entra na adolescência, né? Que a adolescência por si só é uma fase bem difícil, né, da Muito. vida da gente. A gente está tentando ali se encontrar no A mundo, gente não né? sabe se é criança ou se já está adulto. Nem é criança, nem é Não. adulto, Às né? vezes criança ou às vezes adulto, depende do que eles querem, né, também. Pois é, então assim é difícil para eles, né? Ficam tímidos, né, na hora do contato mesmo, porque eles viveram nesse mundo virtual, né? De jogos, de internet desde muito cedo. Tanto que a gente também tem visto, por exemplo, esse movimento, né, na área de saúde. Por isso que é sempre você percebe que é sempre um movimento coletivo. Olha, na área de saúde, né? O que que É um todo. o que que é indicado, por exemplo, as crianças terem acesso à tela a partir, né, de 6 anos de idade. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? A criança, o bebezinho já está lá Com um tablet na com o frente. tablet, né? Então, assim, está tendo uma alteração de uma forma geral, né? Nesse modo de viver nosso, né? E que não vai dar para a gente recuar, né? Não tem como a gente Voltar ao tempo. não vai dar para parar, por exemplo, a tecnologia, né? Não vai Não, dar vamos para. tirar os computadores da vida de todo mundo, esquece. E não é sobre isso, né? Mas eu acho que é muito sobre a gente olhar para tudo isso que a gente está vivendo, né? E tentar construirmos, dentro de tudo isso que a gente tem vivido de forma acelerada, construirmos uma forma de equilibrar. Porque, veja, a gen- enquanto sociedade não tem dado muito certo, né? A gente está vendo um número cada vez mais alto, né, de adoecimento em saúde mental, né? O Brasil está aí, acho que é quarto, quinto lugar de transtorno de ansiedade, né? Então, assim, a gente vê que não tem como a gente falar de saúde mental de uma forma individualizada, né? A gente precisa olhar de uma forma ampla, de uma forma coletiva, né? A gente sabe que saúde mental envolve, né, qualidade de vida, né? Uma pessoa que vive na comunidade com um salário mínimo, né? Sem assistência básica, sem saneamento, tudo isso afeta com criminalidade, né? Então a gente precisa Em olhar risco a todo momento. isso, né? Então, assim, existe, né, claro, a clínica, né, a psicologia clínica que eu atuo, que estou lá, mas a gente precisa olhar, né? Por isso que construção da saúde mental, a gente precisa olhar como um todo, né? Como Como política saúde, pública, como né? política pública, né? Então, assim, isso nos afeta de maneira De geral. uma maneira geral. É, a gente falando de tudo isso e entendemos bem e sabemos que precisamos de ajuda. Em que momento nós, profissionais da saúde, sejam outras pessoas, é o momento de procurar um profissional para ajuda? Hum, olha, Que é, momento ele se identifica, fala, preciso de ajuda? é, Não é porque tem esses momentos que a gente desperta e fala assim, vou sabe que eu acho que eu segurando, né? Dou tô conta, precisando, né? tô dando conta, mas depois fala assim, Uhum. acho que não, acho que agora eu preciso de ajuda. Ah, é verdade. Olha, é bem bacana isso que você colocou. Olha, a gente orienta, né? Se os sintomas têm persistido, né? Se você tem eu tô ali há muito tempo, tô com insônia, né? Tô com uma irritabilidade, né? Não tô conseguindo. Olha, o nível de estresse, né, afeta tanto a nossa fisiologia do cérebro que vai causando isso, né? A insônia, a irritabilidade, a falta de concentração, né? Aquele cansaço crônico. Olha, hoje, hoje você chega, a maior parte das pessoas diz, nossa, eu tô cansada. É que é bem Que isso, né? dia que foi tenso, É, não né? é? Pois é. Então, Que dia pesado. então, se você conseguiu colocar algumas coisas assim, equilibrar na tua vida ali, né? Algumas coisas para desacelerar um pouco, mas os sintomas persistem, né? Continuo muito irritado com essa
falta de concentração, não estou conseguindo dormir bem, né? Estou com uma ansiedade muito acelerada, tá na hora de buscar ajuda, né, de um profissional. E a gente sempre orienta, você não precisa chegar a esse extremo, né? A esse extremo para ir buscar a ajuda de um profissional. Então, se os sintomas estão persistindo, busque a ajuda de um profissional. E os profissionais da área de saúde sabem muito bem, né, o quanto que é necessário eles cuidarem de si para Eu que acho eles que às vezes possam. eles não sabem, né? Olha, estou tirando por mim, gente. Porque pra gente identificar e falar assim, preciso parar para procurar um profissional, parece que é uma coisa assim, mas que tempo a gente tem para procurar? Aí no meio da rotina, é possível diminuir a sobrecarga? Olha, é Difícil. desafiador, né? Muito para o nosso dia a dia, não é? É, mas aí vai chegar um ponto que você vai precisar fazer uma escolha, Verdade. né? De fato, olha, eu tudo isso que muita gente vai dizer assim: "Ah, tudo isso que essa psicóloga está falando eu sei, mas como é que eu vou parar se eu tenho que dar". Sustentar a É. casa e tudo mais. Isso, dar conta de tudo e se sustentar e de fato, né, a gente, com cada vez mais está tendo que trabalhar mais e tem menos renda, né, mas olha, uma hora o teu corpo vai parar. Mesmo que você não pare, o teu corpo vai parar. É, às vezes eles estão esperando, nós, estou me incluindo, nós profissionais, estamos esperando esse momento, parece que vou deixar o corpo me chamar então para poder procurar ajuda, não é assim? É. E olha que interessante, você sabe, você falou isso, uma vez, tive uma paciente que ela falou exatamente isso: "Ai, eu sei que é errado, mas nossa, como eu adorei ter adoecido, porque aí eu descansei". Olha que louco, Louco. olha que É, louco que, assim, né? falando um pouquinho a minha vida, mas eu entrei na terapia e recomendo a todos, num momento delicado, que foi quando perdi minha mãe. E aí eu falo hoje que eu não sei viver sem minha terapia. E eu já falo, aí já pergunto assim, sua terapia está em dia? Terapia em dia é, já não é luxo, é necessário. Isso, é E aí por verdade. isso que a gente vê tanto quanto que é importante falar da saúde mental, É. para falar um pouquinho para todos. E você, como essa profissional, para quem vive essa pressão, que mensagem você gostaria de deixar para cada um que precisa procurar essa profissional que você é também e outras profissionais que estão aí para ajudar. Que mensagem você deixaria para cada um dessas pessoas que estão nesse momento sobrecarregados, olhando assim, será que eu estou precisando de ajuda? Ah, bacana. Vou aproveitar até a sua deixa, né, e falar: "Olha, cuidar da saúde mental não é luxo, é uma necessidade, né, e é necessário que você se coloque como prioridade. Cuide de você, desse autocuidado, para que você possa, né, cuidar dos outros e cuidar melhor de quem você ama, né. Então, esse cuidado, ele precisa ser começado com você. Então, eu Muito diria bacana. que coloque a sua saúde em prioridade. E se você pudesse resumir tudo isso numa frase, assim, de ser essa psicóloga e de se colocar à disposição de todos nós que precisamos dessa saúde mental em dia, qual é a frase que você deixaria? Ah, olha, Rossana, Te que peguei! responsabilidade. Olha, a terapia é esse lugar de acolhimento. Se Uhum. dê essa oportunidade de se acolher, de ter esse momento, né, de escuta, se tudo isso que nós conversamos aqui hoje, né, eu espero que tenha contribuído Com certeza. com você de alguma forma. E te faço esse convite, venha descobrir os benefícios que a terapia, né, traz para a tua saúde como um todo. O paciente antes e depois, você consegue visualizar isso? Olha, mas muito mesmo. E Né? é esse lugar do antes e depois, além, né, do processo do paciente, é tão gratificante para nós profissionais da área de saúde, Imagino. né.
Olha, Tipo assim, assim deu como certo? isso, né, tão bom, né, quando o paciente chega no teu consultório, que ele está muitas vezes ali, destruído, né, muitas vezes o paciente está ali, imerso naquela dor dele, né, assim, E não sem uma sabe nem direção. como sai. Isso, né. É, e a gente tem muitos colegas assim, nós passamos por muito isso e o medo do dia a dia, a falta de segurança, a pressão do nosso dia a dia, ela é algo que adoece. E nós precisamos ter essa atenção a cada profissional, e eu tenho certeza que dos demais profissionais também no dia a dia. Cada frase que ela coloca, gente, eu quero perguntar mais uma coisa, e é assim, né? Recadinho final para todo mundo que escuta essa profissional. Volto a dizer o nome, né? Doutora Mitza Mourão. Algo mais para complementar para esses colegas que querem ter a sua saúde mental em dia? Primeiramente, eu quero te agradecer, Eu que né, agradeço. pelo convite, por esse papo bate-papo gostoso, foi muito bom, né, Ai, e gente, falar sobre amei falar. saúde mental para mim, né, é minha paixão, eu amo falar A sobre gente saúde. percebe em cada palavra, viu? Eu É, amo, o né, quanto que assim ela coloca amor em tudo que você fala, em tudo que você colocou com muita propriedade. A gente que tem que obrigada, agradecer. eu adoro, né, assim, e faço, né, deixo novamente o convite de você, né, romper aí com qualquer, medo ou estigma, paradigma que você tenha na hora de buscar, né, a o acolhimento, a ajuda de um profissional de saúde. Buscar ajuda, né, de um profissional de saúde, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de que você tem muita força e de que você cuida de você com muito carinho. Isso é essencial. Gente, olha, muito obrigada, doutora. Já coloco aqui, obrigada pelas palavras. Com certeza foram enriquecedoras, acho que para todo mundo que tem essa, né, de ai, saúde mental é uma coisa. Não, não sou doida. Eu acho que é isso, é autocuidado, né? Eu acho que nós que cuidamos precisamos também cuidar. E a gente só tem a agradecer por suas palavras com tanta propriedade. Uma profissional aí, já nos colocamos à disposição também para estarmos sempre dialogando com essa questão de saúde mental, que é hoje o nosso grande gargalo, acho que para todos, não só para os nós profissionais farmacêuticos, mas para todos os profissionais de saúde. Obrigado pela sua atenção, por todas as suas palavras e, né, vai chegando a hora a gente fala assim, ai, gente, eu queria assim mais tempo para a gente estar conversando muito mais e eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de estar com a doutora Mitza Mourão mais vezes no nosso Podfarmas. Então, só tenho a Ah, agradecer. Que obrigada. fica o convite para outros falar mais Vou sobre isso adorar aí, vir aqui. o uso desses medicamentos. E a gente sabe que é uma atenção que nós precisamos dar, e principalmente nisso. Fiquem ligados, o uso do medicamento de uma forma pode atrapalhar a terapia de vocês no dia a dia. Vamos mascarar alguns sintomas que são essenciais para o nosso dia. E é essa a nossa dica de hoje. Nosso Podfarmas do dia, nosso podcast para você, farmacêutico e para toda a sociedade. Não percam os próximos, hoje com a doutora Mitza Mourão. Muito obrigada.